Boa noite. Pesquisas de intenção de voto despertam grande interesse, orientam estratégias de campanha e definem rumos dos argumentos e o patamar da arrecadação, além, é claro, de influenciar o eleitor. Hora do voto. Hoje recebe o sociólogo Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha. Muito obrigada, Mauro Paulino, por estar conosco. Essa eleição está sendo vista como das mais difíceis, porque está sendo entendida também como uma eleição imprevisível. Concorda com essa avaliação? Mais imprevisível do que as anteriores. O Brasil começa a ter um padrão de voto. A gente tem uma democracia muito jovem, poucas eleições, apenas 2 reeleições. A gente começa a ter um padrão de comportamento do eleitor, mas que até permite a essa altura da eleição fazer algum tipo de exercício para tentar entender e tentar ver para que rumo a eleição pode ir. Mas ela tem algumas especificidades que a tornam mais imprevisível do que as outras. Bom, nós vamos falar já, eu vou querer saber que especificidades são essas, mas eu vi uma declaração sua de que as eleições são também um desafio inédito para os pesquisadores. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem que entender quais são as diversas demandas do eleitorado. Então, não só os pesquisadores, mas todos os atores do processo eleitoral precisam entender o que cada camada da população está desejando. E eu diria que cada camada da população está desejando mais e se manifestando mais. Então é esse desafio de conseguir entender a diversidade do eleitorado, a diversidade do povo brasileiro, que faz com que essa eleição especificamente ela seja um desafio maior. A gente precisa, para conseguir tirar a média do pensamento do eleitorado, a gente precisa entender a fundo cada uma das características específicas de cada segmento da sociedade. E dá para destacar aquilo que seria uma espécie de demanda, de ansiedade mais geral, mais comum a todo o país, e aquelas que são as específicas por questões mais regionais? Isso dá para ficar claro para vocês? Sim, as campanhas trabalham cada vez mais com isso, com os microdados. Quando um candidato vai visitar uma determinada cidade, ele precisa chegar naquela cidade sabendo qual o discurso que ele tem que fazer ali. E aí usam muito as pesquisas para isso. Então, os partidos hoje investem muito em pesquisa e com amostras cada vez maiores para que consiga ter essa segmentação. Agora, uma demanda mais geral dessa eleição é o desejo de mudança, que tanto o Datafolha como outros institutos vêm captando. E é um desejo de mudança semelhante ao que existia durante o segundo mandato do Fernando Henrique. O patamar de 74% de desejo de mudança é semelhante ao daquela época. Em todos os segmentos da pirâmide social? Em todos os segmentos. Na classe média tradicional, mais. A chamada classe média, aquela que tem uma renda familiar mensal acima de 10 salários mínimos, que reside nos grandes centros urbanos, esse é um segmento que hoje está mais descontente, está exigindo mais, tem mais receio do que vai acontecer com a economia, tem muito receio do que vai acontecer com a economia, e tem uma demanda por melhorias dos serviços públicos e privados que não me lembro de ter verificado nessa intensidade como a gente vê agora. E quem é que tem mais peso na decisão de uma eleição? É a base da pirâmide, o segmento CDFGH, ou essa classe média mais tradicional? A classe média mais tradicional tem mais poder de reverberação. Isso ainda existe? Ainda existe, ainda consegue se manifestar com mais ênfase nas redes sociais,
aproveita mais essa nova forma de se manifestar. Foi essa classe média que foi às ruas em junho do ano passado, mas quem decide a eleição é a camada mais pobre da população. Hoje, quer dizer, é a questão numérica mesmo. Mais de 50, maioria. Mais de 50% tem uma renda familiar hoje. Essa é que decide a eleição. Até 5 salários mínimos. É quem decide a eleição. É o peso populacional desse segmento. Bom, e esse segmento é o beneficiado com programas sociais. Programa social gera fidelidade do voto? Gera, mas já gerou mais. Hoje, aqueles que recebem, por exemplo, o Bolsa Família, que são fiéis aos governos petistas, que reconhecem, principalmente na figura do Lula, aquele que conseguiu grandes benefícios para essas famílias, agora estão desejando mais. Já tem o Bolsa Família, mas deseja mais, deseja, na verdade, um acesso maior a serviços públicos, exigem tem uma demanda por uma melhoria dos serviços públicos, especialmente os que se referem à saúde pública, que é maior do que era na eleição passada. Agora, é interessante o que você acaba de dizer, me remete a uma afirmação da própria presidente Dilma, né? Que ela diz que o brasileiro, da porta para dentro, está muito satisfeito. Está satisfeito porque aumentou a renda, a mesa está farta, o emprego está, de certa forma, garantido, mas que quando ele abre a porta, da porta para fora, aí é que estão as insatisfações dos tais serviços que deixam tanto a desejar, como mostram as pesquisas. É a saúde, a educação, o transporte, a segurança, etc. Mas desse índice de satisfação, o que pesa mais? É o da porta para dentro, aquele íntimo, ou esse prático de resultados da porta para fora, que garante a continuidade dos dias? Maria Lídia, eu diria que os dois, porque o que não fecha nesse discurso do governo é que agora da porta para dentro as coisas não estão indo tão bem. Esse segmento da população também tem uma preocupação muito grande com a inflação, vem demonstrando nas últimas pesquisas uma percepção de que a inflação está aumentando e eu diria que o que ainda segura muito essa fidelidade ao governo da Dilma é a taxa de desemprego baixa. Então, existe uma segurança no emprego e isso dá isso sustenta. A segurança dentro de casa, sim, né? Isso sustenta ainda essa aprovação razoável que Dilma tem. Que provavelmente, a partir do início da campanha na TV, ela deve sair desses 35% que ela tem hoje e chegar aí pelo menos por volta dos 40%, que é a taxa histórica aí do PT. A questão da mudança. Você falou desse índice tão elevado, acima dos 70%, né, na população, expressando o desejo de mudança. Por outro lado, as pesquisas mostram que a presidente Dilma continua em primeiro lugar. Há bem pouco tempo, ela levaria no primeiro turno. Aí houve uma mexida nos números, né, inclusive em relação aos indecisos, aqueles que seriam voto branco, etc. Mas ela subiu, houve um resgate. Se o eleitor expressa que quer mudança, como é que na pesquisa aparece que a maioria aí daqueles que estão expressando a preferência de voto quer continuidade com a presidente? Porque ainda o eleitor está buscando um discurso que seja factível, que atenda a essas demandas que ele vem observando. Nesse momento, boa parte desses eleitores que querem mudança enxergam na própria Dilma ou no Lula o melhor vetor de mudança nesse momento. Depende agora do discurso da oposição, se a oposição vai conseguir colar um discurso que atenda a essa demanda. E existe também um segmento de cerca de 1/3 da população que é muito fiel aos governos petistas. Então a gente tem um histórico aí. 1/3? 1/3 da população, a grosso modo, né? Sim, não migra. Não migra e 1/3 não vota no PT de jeito nenhum. E tem 1/3 que fica de eleição em eleição mudando do PT para quem se posiciona como oposição ao PT. Nas últimas eleições, sempre o PSDB.
Acho que a incógnita dessa eleição é se Eduardo Campos e Marina Silva vão conseguir ser uma terceira via e colar esse discurso de não ser tão anti-PT, mas também de conseguir ser o vetor de mudança que tão desejado. Essa acho que é a incógnita dessa eleição. Nessa questão do vetor de mudança, desses dois candidatos, Aécio e Eduardo Campos, algum deles já personifica de alguma forma o novo? Porque ambos estão aí na vida pública, né? Tem história política, então eles seriam um novo por quê? Ainda não personificam. Os três principais candidatos, Dilma, Aécio e Campos, se apresentaram pela primeira vez agora na TV. A Dilma é muito conhecida, praticamente de toda a população. A Aécio Neves ainda tem que trilhar pelo menos metade da população para ser conhecido por metade da população. E Eduardo Campos ainda por 2/3 da população. A grosso modo é isso. E ao mesmo tempo eles têm que ganhar a empatia, conseguir convencer. Tem um caminho a trilhar, tem votos a conquistar, ambos têm potencial de votos a serem conquistados, mas é preciso convencer a população a sair dessa certa segurança que a Dilma ainda proporciona para migrar para esses novos candidatos. Então eles não se posicionaram ainda como novo, eles estão se apresentando ainda. Mas ainda não convenceram, digamos, isso não apareceu ainda. E existe claro, a televisão ela é decisiva, a propaganda eleitoral na TV é decisiva para isso. A Dilma tem o dobro do tempo da soma dos dois candidatos. Dilma tem cerca de 12 minutos, Aécio cerca de 4 minutos e Campos 2. Então é preciso saber também usar de Agora, forma isso é vantagem ou desvantagem muito tempo na TV? Pode acontecer de uma overdose aí, começar a jogar contra o candidato que dispõe de mais visibilidade? Dependendo do clima político, dependendo do estado de ânimo do eleitorado, isso, a gente tem a Copa do Mundo ainda, que é um fator decisivo para definir esse estado de ânimo. Muito tempo na TV pode ser, na verdade, um problema. Pode ser. A gente teve, por exemplo, em 89, Ulisses Guimarães era o candidato que tinha o maior tempo na TV. Tinha, se não me engano, 20 minutos de TV. E foi um dos menos votados, porque o discurso não se adequava ao que se esperava naquela época. A questão da Copa do Mundo, né? Nós estamos vendo aí, hoje mesmo para vir para cá, eu já enfrentei manifestação e todos os dias estamos tendo as manifestações, não a Copa, essa coisa toda, e a Copa está aí. Nós estamos há 10 dias do início da Copa. Até que ponto a Copa pode influenciar, sim, o voto do eleitor? Normalmente não influencia. Normalmente o eleitor separa... Normalmente, em experiências anteriores? Experiências anteriores não influenciou. Sim. O Brasil já ganhou Copa do Mundo e o governo perdeu a eleição e vice-versa. Agora, essa Copa do Mundo ela tem 3 aspectos que tornam é um evento, é uma Copa do Mundo que guarda uma tensão política talvez semelhante apenas à Copa de 70. Porque existem 3 aspectos aí. A organização pelo Brasil da Copa do Mundo, as manifestações possíveis que podem ocorrer e que aparentemente devem ocorrer, e o próprio desempenho da seleção em campo. Eu diria o empenho da seleção em campo. O eleitor, a gente percebe, hoje, 48% se mostram contrários à realização da Copa no país, e isso é algo que não se esperava. O que se esperava, quando a Copa foi definida, a população, 78% da população apoiava a realização da Copa no país. Então esse número já mostra que há um aspecto de tensão. Agora, esse aspecto de tensão, isso e essa tomada de posição em relação à organização, ao gasto, ao chamado superfaturamento, a essa coisa toda que resulta as manifestações, e nós vemos essa expressão com muita clareza. Isso é decorrente
de um processo de amadurecimento do cidadão, do espírito crítico e do nível de exigência, ou é resultado de manipulação política, exatamente porque o ano é eleitoral e pode trazer um faturamento? Não, eu acho que existe um aspecto de desenvolvimento da cultura política do brasileiro. Isso existe, é Sim, evidente. E que as manifestações de junho elas foram importantes também como um marco nesse desenvolvimento de cultura política. Porque o brasileiro vai se desenvolvendo a cada eleição, vota a cada 2 anos e a partir do voto começa a avaliar os efeitos daquele voto. Eu dou exemplo aqui do prefeito de São Paulo. Ele foi eleito prefeito e 3 meses depois ele já tinha uma avaliação, uma aprovação menor do que o número de votos que ele tinha obtido. Quer dizer, algumas das medidas por ele anunciadas que foram contraproducentes. Sim. Porque eram impopulares, né? Não houve uma percepção do que ele queria com o IPTU. Sim. Né? A oposição trabalhou bem em cima dessa variável, né? Contra ele. Isso quer dizer, série de aspectos que são avaliados pela população e hoje um eleitor que tem um espírito crítico muito desenvolvido. Então é mais esse espírito crítico do que propriamente a vulnerabilidade à manipulação? É um espírito crítico que gera, nesse momento, uma rejeição ao trato político, aos políticos em geral, aos partidos. Eu te dou um número. Hoje, em São Paulo, 74% dos eleitores não têm preferência partidária. É a maior taxa já verificada em toda a série histórica. E isso conversa com a taxa que a gente observa junto aos brasileiros em geral. Há hoje mais de 60% que não tem preferência partidária. É uma taxa recorde. É mais um dos indicadores que a gente vem obtendo nas pesquisas que mostram esse estado de ânimo dos brasileiros em relação à política. Vou pedir licença a você. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos com a hora do voto. Mas, como estávamos falando de Copa, então há muita manifestação cobrando do governo Dilma, todas as questões referentes à organização do evento. Você faz a referência ao desempenho da seleção. Eu deixo aqui a pergunta. O destino da candidatura de Dilma Rousseff está dependendo do vigor dos pés do Neymar? Voltamos já já. E estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, entrevistando o sociólogo Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha. E a questão que eu havia deixado é a que eu retomo. Se a sorte da presidente Dilma Rousseff está nos pés de Neymar, o Brasil campeão da Copa do Mundo é certificado de garantia para a eleição de Dilma Rousseff? Não, nunca foi, eu não diria isso agora. Eu diria que tem um peso maior do que em eleições anteriores. A gente tem um número que é muito significativo. Hoje, 21% dos brasileiros sentem mais vergonha do que orgulho de serem brasileiros. Pela primeira vez em 13 anos, houve uma subida nessa taxa. Ficava ali em torno de 10, 11%. E depois de junho do ano passado, isso subiu. É claro que uma vitória do Brasil ou uma derrota precoce pode contribuir para piorar esse estado de ânimo. Mas dos eventos que envolvem a Copa, eu acho que o desempenho em campo é o menos importante nesse aspecto eleitoral. O brasileiro está muito mais atento a como a Copa vai ser organizada e se esse desempenho fora de campo vai contribuir ou não para que essa taxa de se envergonhar do Brasil vai aumentar ou diminuir. Acho que é isso sim, essa é a grande preocupação, não só do governo federal, mas dos governos estaduais também. Essa questão da vergonha, né, que aquele sentimento que foi assim, expresso com muita clareza pelo Ronaldo,
né, quando falou que é tão popular. Ele expressou um sentimento genérico, de chateação mesmo, um sentimento comum na população, ou a questão é muito pontual, considerando a visibilidade que o Brasil está tendo por conta da Copa do Mundo? Aí são as duas coisas. Coincidiu a Copa, a realização da Copa coincidiu com esse momento de efervescência que existe no Brasil. E acho que, na verdade, no caso do Ronaldo, me pareceu que foi mais uma posição política que ele tomou, porque apoia o candidato Aécio Neves, nesse momento. Mas, de qualquer forma, ele expressa um sentimento que é muito preponderante na classe média, como eu disse, na classe média tradicional, e que se espalha também para outras camadas da população. Quando houve as manifestações em junho, 83% dos brasileiros apoiaram as manifestações. Eu acho esse número até mais significativo do que as próprias manifestações. Coisa que depois mudou, né? Depois mudou, principalmente depois da morte do cinegrafista Santiago, essa taxa caiu perto dos 50%, mas na última pesquisa voltou a subir. Voltou a subir. Chegou a subir, se não me engano, 8%. Então, a gente está em campo agora, nessa semana, o Datafolha está fazendo pesquisa agora, amanhã, depois e até quinta-feira, deve divulgar... Para preferência de voto? Intenção de voto, avaliação do governo Dilma e também intenção de voto em São Paulo. Em São Paulo. E a gente vai acompanhar se esse sentimento voltou a subir mesmo, se esse apoio às manifestações de fato voltaram a subir. Mas, de qualquer forma, eu diria que o brasileiro está preocupado, está incomodado e está muito crítico em relação à política, aos políticos em geral. E acho que essa preocupação em relação a esse sentimento, ela não é importante só para o governo federal, mas também nas disputas estaduais. Agora, é interessante, você chama a atenção que vocês estão em campo, né, já colhendo os dados para a pesquisa tanto da intenção de voto para o governo do estado como para a sucessão presidencial. Aqui mesmo, na hora do voto, eu ouvi uma referência sobre os institutos de pesquisa que vocês não estariam, não só o Datafolha, porque não foi mencionado o nome, foi no plural, não estariam fazendo pesquisa de intenção de voto para o governo do estado, para não expor Geraldo Alckmin ao desconforto de uma queda vertiginosa que ele estaria tendo em função da crise da água e daquelas denúncias, Alstom, Siemens, etc. Mas é interessante que essa foi uma crítica muito dura, ainda chamando a atenção que a última pesquisa para o governo, ou no começo do ano ou em dezembro, eu pessoalmente não sei, mas foi dito uma coisa assim, que teria sido em dezembro. Então, a minha pergunta, é assim mesmo que os institutos conduzem mais pesquisas para a presidência da República e menos para governo de estado? O espaço que todas as eleições que vocês dão para governo do estado é o mesmo que está sendo dado esse ano? Em geral, a eleição para o governo do estado chama menos a atenção do eleitor, ou chama a atenção do eleitor apenas a partir do momento em que a campanha está no ar. A eleição presidencial, ela tem uma visibilidade maior. Então, por isso, os institutos acabam medindo mais a intenção de voto para presidente e fazem mais a avaliação da presidente e reservam as rodadas de pesquisas estaduais para depois, pelo menos, da homologação dos candidatos. Agora, a eleição em São Paulo, de fato, estava exigindo uma pesquisa. Estamos em campo medindo, inclusive, os efeitos do abastecimento de água, os efeitos da dengue. Tem a dengue também. Enfim, a gente está fazendo uma radiografia nesse momento do que pensa o eleitor paulista a respeito da disputa em São Paulo. Não existe essa preocupação em preservar ou
ou tentar privilegiar qualquer político em qualquer esfera. Vocês trabalham, pelo fazem menos em relação ao pesquisa Datafolha. encomendada por partido político? O Datafolha faz? Não, Datafolha não. É o único instituto que não faz pesquisa para partidos políticos. Nunca fez? Não, nunca fez. Nunca fez. Desde a sua fundação. 30 anos de Datafolha. 30 anos nunca fez. Nunca fez para partido político. E não faz também para... Nem para candidato, para nada. Nem para candidatos, nem para partidos, nem para instituições financeiras. A partir do momento que em 2002 as pesquisas começaram a influenciar, inclusive, a Bolsa de Valores, o Datafolha decidiu também não fazer para instituições financeiras. Agora a questão da credibilidade, né? Porque essa pergunta que eu fiz foi porque houve um questionamento. A outra que a gente que se vê também é em blogs, nas redes sociais, um questionamento sobre o Datafolha em especial, de que o Datafolha teria alterado a ordem das questões das perguntas para prejudicar a candidatura de Dilma Rousseff. E isso falado assim de uma maneira muito clara. Da onde que saiu isso? Que essa crítica, para ter fundamento, ela teria se baseado em quê? A própria fonte que divulgou essa crítica, que foi amplamente... se espalhou muito, acabou se retratando. Quando viu o questionário registrado, e aí o registro das pesquisas 5 dias antes da divulgação é importante, porque qualquer cidadão pode, hoje, entrar no site do TSE e ver qual é o questionário que o Datafolha vai aplicar a partir de amanhã. O Datafolha sempre registra suas pesquisas antes de ir a campo. A gente considera isso... Isso é exigência legal? Não, não é exigência legal. Isso não é exigência legal. Não, um partido pode contratar O registro O registro 5 dias antes da divulgação é. Da divulgação. Mas um partido pode contratar uma pesquisa, olhar o resultado, ver se interessa, divulgar e só então registrar e divulgar 5 dias depois. Então o Datafolha também segue essa norma interna de só registrar pesquisas antes de ir a campo. A minha última pergunta. Pesquisa de preferência de voto, de intenção de voto, influencia a decisão do eleitor? Influencia. Comprovadamente? Sim, parte dos eleitores, e agora cada vez mais com a atenção que é dada pelos veículos de comunicação às pesquisas, há uma parcela de eleitores que olham para os números e, a partir disso, acrescenta essa informação a todas as outras que ele recebe, do noticiário, das campanhas na TV, da campanha na rua, enfim. Todas as informações que ele recebe, inclusive os números de pesquisa, acabam formando elementos para que ele possa formular o seu voto. Bom, mas aí tem um detalhe. Naquela época em que o Maluf estava bem à frente, se o eleitor estivesse impressionado com aquela previsível vitória, que depois levou uma invertida e quem foi eleito foi a Erundina, as pesquisas estavam divulgando que seria o Maluf, não influenciou. O que explica? Porque é uma pequena parcela que se deixa influenciar diretamente e decisivamente pelos resultados de pesquisa. Então, há uma pequena parcela de eleitores que prefere votar naquele candidato melhor colocado. Há outros que preferem votar naquele que tem mais chance de derrotar um candidato que ele rejeita mais. Agradeço muito a sua participação no Hora do Voto. Uma boa noite. Boa noite, Maria. E termina aqui. Hora do Voto de hoje. Uma boa noite a todos. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.